O governo Lula foi mortalmente ferido. Dessa vez por um vídeo do Nicolas Ferreira que foi postado ontem e já passou de 120 milhões de visualizações no Instagram. Vai ter muita gente falando que o vídeo está sendo propulsionado por robô, etc, etc, etc. Mas essa é a justificativa preguiçosa para os problemas de fato que esse vídeo expõe. Então, a gente vai assistir esse vídeo e eu vou fazer alguns comentários a respeito das colocações que o Nicolas está fazendo e fazer um debate sobre isso. Porque essa crise ainda vai ter muita água. E o governo Lula está completamente perdido. Completamente. Vamos lá. As pessoas não estão entendendo o tamanho dessa crise. Não estou entendendo. Vamos lá aqui assistir a esse vídeo que já passou. Puta merda. Eu entrei no perfil dele para ver esse vídeo. E quando eu entrei, há mais ou menos 10 minutos atrás, tinha 3,7 milhões de likes. Agora tem 3,8. O cara pegou 100 mil likes em 10 minutos. Esse é o tamanho do problema. É esse o tamanho do problema. Vamos lá. Quer saber como você ganha 5 mil e paga 10 mil de cartão, mas não quer saber como uma pessoa que ganha um salário mínimo faz para sobreviver pagando luz, moradia, educação, compra do mês e gás? Esse é o questionamento que tem sido feito nas redes sociais e faz todo sentido, e eu te explico o porquê. O governo Lula vai monitorar seus gastos com cartão de crédito e Pix, que movimentam acima de 5 mil reais para pessoas físicas e 15 mil para empresas. Isso todo mundo já sabe. E não, o Pix não será taxado. Mas é bom lembrar que a comprinha da China não seria taxada, foi. Não ia ter sigilo, mas teve. Você ia ser isento do imposto de renda, não vai mais. Ia ter picanha, não teve. O Pix não será taxado, mas não duvido que possa ser. Enfim, quem será mais afetado com essa medida será o trabalhador informal. Feirantes, o seu João que vende picolé como ambulante, motorista de Uber, pedreiros, entregadores de iFood. Todos aqueles que lutam diariamente para ganhar vida honestamente vão sofrer. Esses trabalhadores que já vivem no aperto agora terão suas movimentações vigiadas como se fossem grandes sonegadores. Se fizer uma vaquinha para pagar o churrasco, vai ser complicado de explicar no imposto de renda. O amor está custando caro demais. Pensa comigo. Microempreendedores representam 70% das empresas do país. Em 2025, por exemplo, o MEI poderá faturar 81 mil reais por ano, ou seja, pouco mais de 6 mil reais por mês. Essa maioria de brasileiros, muitos não declaram imposto de renda, porque senão não conseguem pagar suas contas. Se é difícil sem declarar, imagina o PT tirando 27,5% que você ganha. É impossível sobreviver. Porque se fosse para pagar imposto alto, igual na Suíça, mas ter o serviço da Suíça de saúde, educação e transporte, ok. Mas o brasileiro paga imposto alto para continuar tendo o serviço de saúde, educação e transporte do Brasil. Sendo assim, esses milhões de brasileiros não vão mais usar cartão de crédito, Pix, débito ou transferência bancária para não cair na mira do governo, que só está pensando em arrecadar sem te oferecer nada. Prova disso é que o Lula aumentou os gastos do cartão da presidência e colocou sigilo para os gastos dele com a Janja, mas quer tirar o sigilo bancário de você, cidadão comum e empreendedor. Sigilo para ele, vigilância para você. Prazer, Lula. E qual o objetivo real dessas medidas? Arrecadar mais impostos. Tirar dinheiro do seu bolso. Mas não pense que isso vai para saúde, segurança ou educação. Isso eu nem preciso provar. Basta uma pergunta. Qual serviço que o Estado oferece na sua cidade de qualidade? Virou comum pagar imposto e pagar também outra empresa para fazer o mesmo serviço que o Estado não faz. O país não estava quebrado? Agora todo mundo tem 5 mil na conta? Vem cá, gênio, que eu vou te explicar. Basta ter 5 mil movimentados na conta para entrar na mira da receita. Ou seja, o Uber que gastou com gasolina, manutenção, freio, suspensão, limpeza e outros custos e movimentou 5 mil na conta, ele tem 5 mil livre no bolso? Claro que não. O ambulante que movimenta acima de 5 mil no mês para sustentar a família, agora está na mira da receita. O entregador do iFood que corre horas para fazer sua meta, também está. O governo diz que essas medidas são modernização fiscal. Conversa para boi dormir. Ai, quem não deve não teme. Ah, é mesmo? Se estivessem preocupados mesmo com a transparência dos gastos públicos, por que não investigaram as empresas estatais que estão dando prejuízo agora com Lula? Investigaram os gastos absurdos da Janja, dar transparência para os gastos dos ministros do Lula. O que aconteceria se a gente abrisse o sigilo bancário do Lula, do Pacheco, do Moraes e de algum ministro? Porque o alvo da vigilância em formato de transparência é para o cidadão comum e não para eles mesmos. O vilão do Brasil é quem ganha 5 mil reais e não declara para poder sobreviver. Vocês querem mesmo que o brasileiro engula isso? Em breve, os comércios estarão usando esta placa. E todo mundo vai voltar a usar dinheiro vivo, afinal de contas. Ninguém quer trabalhar um mês inteiro para depois o governo vir
e morder o seu salário. Mas e aí, Nicolas, o que vocês irão fazer? Nós fizemos uma ação de controle de constitucionalidade junto ao PL Nacional para derrubar essa decisão da Receita Federal no STF. Sim, ao STF, que a maioria tá lá, foi indicada pelo PT. Eu sei que é desanimador, mas é a única saída que a gente tem. Percebeu a consequência de um voto mal dado? Por fim, mas não menos importante, a oposição está coletando assinaturas para um projeto de lei para impedir que esse tipo de quebra de sigilo mascarado de transparência seja realizado. E em breve, vamos divulgar quem está a favor do governo tirar mais dinheiro seu. E nisso, eu preciso de você para cobrar. Não importa se você é de direita, esquerda, centro, gosta de mim ou não. É hora de entender que se a gente não parar o Lula vai parar o Brasil. O governo... Bom, vamos lá, né? Acho que em termos técnicos, né? Em termos de comunicação, não é necessário dizer o quão bem produzido, o quão bem roteirizado, o quão bem articulado foi esse vídeo, né? E acho que a pior parte disso tudo é que os apontamentos que o Nicolas Ferreira traz e essas coisas que ele está dizendo, de maneira muito oportunista, né? De maneira muito demagógica, de maneira muito safada, tem um fundo de verdade. Tem um fundo de verdade. Eu vou explicar por quê. Acho que, em primeiro lugar, é importante ressaltar que todas essas medidas que estão sendo colocadas por ele como absurdas em relação à transparência e vigilância foram as mesmas movimentações que o Bolsonaro fez durante o seu mandato, né? Bloqueio de sigilo do cartão corporativo, gastos inexplicados com ministérios, blá, 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 blá. Então aqui o Nicolas está produzindo uma narrativa para tentar colocar essas ações como ações exclusivamente legadas ao governo Lula e legadas à sua gestão, né? Então acho que de saída é importante fazer essa ressalva. Agora, o grande problema disso tudo, no fundo, é que o governo Lula, em 2022, se utilizou como plataforma política na sua articulação dessa necessidade de transparência. Então se falou mal do gasto do cartão corporativo, se falou mal dessas medidas que impediam com que o povo brasileiro pudesse ter consciência sobre o que estava acontecendo. E aí tem um grande problema, né? Que qual é? O governo Lula, hoje, está atuando estrategicamente contra os interesses da classe trabalhadora. Especialmente da classe trabalhadora que ganha até 2 salários mínimos. Uma série de medidas nesse cenário tornaram isso realidade, né? Então eu acho que isso é importante de ser dito, porque as coisas que o Nicolas diz aqui são verdade. Apesar da gente observá-las como verdades superficiais, ele tem razão. O brasileiro trabalhador que ganha até 2 salários mínimos está sendo pressionado pela inflação. A gente teve um aumento nos aluguéis de mais de 13%. Um aumento do preço do café em mais de 40%. Aumento do preço da carne. Aumento de vários produtos que compõem a cesta básica. E enquanto o governo está endossando essa narrativa de que isso é falso, de que isso é mentira, etc, etc, a verdade bate no bolso do trabalhador. E o trabalhador sabe disso. O grande problema é que o governo Lula, hoje, é um governo tomado pela tecnocracia neoliberal, pelo cinismo neoliberal, porque diz que a vida tá ótima, que o amor venceu e tudo mais. Então, qual é o problema? O problema é achar que o povo é idiota. O problema é achar que o povo é gado, é burro, que o povo vai aceitar passivamente o fato de que o Lula foi um grande sindicalista nos anos 80, que ele foi o melhor presidente há 20 anos atrás. Isso não interessa mais. Isso não importa mais, porque hoje o que está batendo na porta é a realidade. O governo Lula se constituiu historicamente como um governo que valorizou o salário mínimo,
que valorizou o poder de compra do trabalhador. Eu não estou nem falando aqui de uma perspectiva socialista, revolucionária, nem nada disso. Eu estou falando daquilo que constituiu a base política do governo. Foi isso. A valorização do poder de compra do trabalhador. Só que esse tipo de ação não existe mais. Porque o compromisso do governo Lula hoje é com a burguesia brasileira e estrangeira. O compromisso do governo hoje é com o ajuste fiscal, é com a diminuição dos investimentos públicos, e isso reflete nas escolas, nos hospitais, nos aparelhos de lazer, na zeladoria. Uma política como o arcabouço fiscal que foi proposta, presta atenção nisso aqui, pelo amor de Deus, presta atenção, cala a boquinha por um minuto e preste atenção. Preste atenção. O arcabouço fiscal foi uma política endereçada pelo governo federal. O Congresso Nacional não participou da nova política fiscal que foi proposta pelo governo em 2023 e iniciada em 2024, que submete todos os investimentos públicos brasileiros a uma meta de superávit, a uma meta de arrecadação. Então, se o governo não arrecada, a regra do arcabouço fiscal é de que os investimentos públicos serão limitados, estão condicionados a esse nível de arrecadação. E isso tem se apresentado ao longo desses últimos 2 anos e meio, a partir de uma oneração, de um peso sobre a camada mais empobrecida da classe trabalhadora. A camada que ganha até 2 salários mínimos. Você pode não gostar, você pode achar chato, você pode xingar, você pode falar o que você quiser. Você não pode negar que isso é a realidade. E o problema é que a direita, muito astutamente, muito inteligentemente, explora essa contradição. Explora essa contradição porque a base do governo Lula, a base que elegeu ele em 2022 por um triz, está sendo erodida, destruída. Destruída. Por quê? Para poder bater essa meta de arrecadação, o governo Lula está cobrando imposto do agronegócio, e do agronegócio a gente está falando do 1% dos proprietários que compõem os grandes monopólios e oligopólios da produção agropecuária brasileira voltados para exportação, que representa 1% das propriedades e que concentra 70% do faturamento do setor. O governo Lula está cobrando mais ITR, Imposto sobre Território Rural, dos grandes proprietários? Não, não está. Pelo contrário, fortalece esses setores com um plano safra de mais de 400 bilhões de reais. Num momento em que as queimadas devastaram a região norte, a fronteira entre Acre, Rondônia e Amazônia e o Amazonas, o governo Lula criou um programa para ressarcir os proprietários. Não fez um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão sobre isso. No momento das enchentes do Rio Grande do Sul, um desastre, uma coisa indescritível que parou o Brasil, parou o país. Não houve um pronunciamento, não houve uma movimentação para reerguer o Estado. Pelo contrário, a base do governo votou contra a anistia da dívida do Rio Grande do Sul.
Votou contra. Votou contra. Porque isso vai contra o programa político seguido pelo governo federal, que é um programa que adere às pautas da burguesia brasileira, da burguesia internacional e que está sufocando a classe trabalhadora. Em nome do rentismo, em nome do agronegócio, em nome do capitalismo dependente. É isso que está acontecendo. O governo federal, a base do governo, se movimentou para cortar o benefício de prestação continuada. Benefício que é pago para as pessoas que são adoentadas. Pessoas com deficiência que não podem trabalhar. Cortando dinheiro de gente que ia sacar o dinheiro na Caixa Econômica Federal e, de repente, não podia mais. Por quê? Porque isso era para evitar as fraudes, para evitar os recebimentos indevidos. Recebimentos indevidos que são uma cosquinha perto do volume de dinheiro que os setores do mercado financeiro não sofrem pela ausência de taxação. Não tem taxação de lucros e dividendos. Não tem projeto para taxação de grandes fortunas, porque até a reforma tributária, esse cavalo de Troia da salvação, passou a primeira parte, que é a simplificação do sistema, que vai demorar 50 anos para ser aplicado, que beneficia os setores econômicos hegemônicos e dominantes do Brasil, e a segunda parte, que era a parte que aí sim, vamos botar IPVA não sei o quê, taxar iate, taxar avião, taxar helicóptero, ficou na saudade. Ficou na lembrança. Um dos únicos pronunciamentos feitos pelo governo federal nesses 2 anos foi do príncipe neoliberal Fernando Haddad, amigo de André Esteves, do Banco BTG Pactual, para falar que o governo ia aplicar mais um pacote de corte de gastos para gerar eficiência, para gerar gestão. E aí, no pronunciamento, de forma cínica, canalha, covarde, fala que vai isentar pessoas que ganham até 5 mil reais do imposto de renda. Não é preciso um esforço mental muito grande, não é preciso um esforço cognitivo muito elevado, para também ver que isso ficou na saudade. Isso nem está nos processos de votação desse ano. E nem do próximo. E aí você vai falar, a culpa é do Arthur Lira, que não está levantando, não está acelerando esse processo. E quer mais. E sabe por que o Arthur Lira quer mais? Porque o governo dá mais. Porque quando o governo fica nessa posição conformista, covarde, é claro que eles vão avançar. É óbvio que eles vão avançar. Você não tem um projeto de taxação sobre a burguesia brasileira para gerar o bendito do superávit do arcabouço fiscal. Pelo contrário, você onera o trabalhador, você onera o pequeno empresário, você onera aquele que ajudou a eleger o Lula. O sentimento que o trabalhador brasileiro tem hoje com relação ao governo federal é de desesperança, de traição. Traição. Porque está preocupado em apresentar coisas simbólicas, vitórias simbólicas, e não atua politicamente em favor da classe trabalhadora em nenhum momento. Ao invés de aumentar investimento público para a realização de concursos no magistério, aumento salarial dos professores, melhoria das condições de trabalho, aumento dos investimentos e do repasse de dinheiro para a educação dos estados e municípios, o que o governo Lula está fazendo é dar bolsa. Bolsa! Bolsa para professor que faz licenciatura.
bolsa, ao invés de ampliar o investimento público no ensino médio, de criar um currículo que seja condizente com a formação da classe trabalhadora, que é quem mais acessa a escola pública, para sua emancipação política, o que o governo federal faz é aderir ao novo ensino médio. Não sob os mesmos moldes do Temer, mas sob um molde que garante essa mediação, mantendo disciplinas como empreendedorismo, bolo de pote, retirando recursos de investimento da educação pública. Retirando investimento da educação pública. O imposto incide sobre o consumo dos trabalhadores, sobre seus aluguéis. E isso está sendo sentido na carne pelas pessoas. E o governo, alinhado aos centros de mídia progressistas, que nada mais são do que lambibota desse projeto neoliberal, são lambibota dessa política de austeridade, de corte, e que poderia ser perfeitamente encabeçada pelo PSDB lá em 2010, lá em 2014, está preocupado em dizer que tudo que vem da extrema-direita, da direita, não deve ser olhado ou levado em consideração pelas pessoas, porque tudo é notícia falsa. Tudo é notícia falsa. Tudo é fake news. A extrema-direita e a direita usam fake news? Usam. Usam, como o Nicolas está fazendo aqui. O Nicolas não cita em nenhum momento taxação sobre o agronegócio. Não cita em nenhum momento taxação sobre os lucros obscenos que os bancos têm no Brasil. Não cita em nenhum momento. Porque ele sabe. Ele sabe. Ele e a equipe dele sabem. E é exatamente porque sabem que fazem isso. Exatamente por isso. E o que o governo faz? O que o governo está fazendo? Dizendo que não se pode, que essa sensação de carestia, de encarecimento, de aumento do custo de vida é mentira. É fake news. Que você deve acreditar no trabalho dos ministros técnicos, dos burocratas, dos homens de terno e gravata que sabem o que estão fazendo. Enquanto isso, o MST perdeu apoio nos processos de luta pela reforma agrária. E não sou eu, o web comunista, que estou falando isso. É o João Pedro Stedley. São as lideranças do MST que são atacadas, que perderam apoio, que são compostas por famílias de camponeses, de trabalhadores fudidos da vida, que precisam comer o pão que o diabo amassou para conseguir ter luz e gás em casa. É isso que está acontecendo. Enquanto essa verdade não for encarada, e é uma verdade dolorosa, doa quem doer, cara, não precisa nem pensar em 2026. Pensem agora. O tamanho da crise que está sendo gerada por essa medida da Receita Federal. Uma medida célere. Uma medida que está sendo aprovada aqui, ó. Rapidinho. Papum. Em 2 segundos. Diferentemente de todas as outras que poderiam ser realizadas. Aí alguém vai dizer, mas veja bem, o governo Lula não tem maioria no Congresso. Ele não pode realizar essas medidas. Me responde uma coisa. Em que momento a esquerda e o campo progressista foi maioria no Congresso Nacional? Me responde isso. Em que momento da história desse país o Congresso, a Câmara, o Senado foram maioria na articulação política? Como o povo arrancou conquistas como a aprovação do voto para os analfabetos, o Sistema Único de Saúde. Como que isso foi feito? Com a mobilização popular. Mas a opção, a escolha
Não é conjuntural. É uma escolha. É uma decisão. A decisão do governo Lula é em aderir ao programa político da burguesia e depositar na burocracia, nos intelectuais, nos técnicos, a sua esperança de vitória. Não houve um pronunciamento do Lula e nenhum dos seus ministros em favor do fim da escala 6x1. Nada. A única manifestação que eu vi de um ministro do governo federal, do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, é falando que o fim da escala 6x1 pode ser prejudicial para a economia. O ministro do Trabalho do governo Lula falando isso. E se espera que o povo olhe pro coraçãozinho, olhe pro amor, olhe pro não sei o quê e ache que isso é suficiente. Nem mesmo a bandeira histórica que constituiu o governo Lula no primeiro e segundo mandato, a valorização do salário mínimo, está sendo colocada em jogo. Os setores do governo dizendo que o Brasil virou um país de classe média. Vocês estão malucos? Vocês estão malucos? Vocês estão loucos? Vocês estão malucos? É muito cinismo, cara. É muito cinismo. Não houve um aceno para a revogação da reforma trabalhista. Um aceno. Uma reforma que foi aprovada pelo governo Temer no programa Ponte para o Futuro e que terminou de destruir a mobilização sindical brasileira. Terminou. E que hoje é tentado a reconstrução do movimento sindical a duras penas, porque a hegemonia, a dominação do pensamento dos setores sindicais é composta por uma visão pelega, entreguista e que está fazendo coro para a burguesia brasileira. Brasileira e internacional, vale dizer. Vale dizer. Como se espera que as pessoas vão apoiar o governo em nome da democracia? De uma democracia absolutamente abstrata. Uma democracia que não apresenta conquistas reais para os trabalhadores, nem conquistas econômicas e nem conquistas políticas. Nenhuma das duas. Por quê? Porque aparentemente basta essa ideia abstrata, difusa, de que somente assim um operário pôde ter chegado ao poder. Dizer que na Revolução Soviética e na Revolução Cubana não tinham operários e camponeses. O que se tem hoje no governo são operários e camponeses? São operários e camponeses comprometidos com a classe? São? Comprometidos com a burguesia. Só se for. E aí qualquer pessoa que levanta uma crítica à esquerda, como eu faço, como o Jones faz, como vários comunicadores de esquerda fazem, é endossar as palavras da oposição. Que, mais uma vez, de maneira muito oportunista, safada, canalha, se utilizam da fraqueza ideológica desse governo para montar em cima dele. É isso que está acontecendo. O vídeo do Nicolas foi visto nos números do Instagram por mais da metade da população brasileira em um dia. Um dia. E para o governo, o grande problema são as fake news. Não há mobilização de setores nas ruas. Não há mobilização para reversão do projeto da Ponte para o Futuro. Porque é uma coisa que eu já disse em outro momento.
Nós não estamos vivendo o Lula 3. Nós estamos vivendo o Lula 3 barra Temer 2. É o grande acordo com tudo para estancar a sangria. É isso que está acontecendo. Projetos de privatização da saúde, da educação, dos parques nacionais de conservação, via PPP. Falando de eficiência, usando o linguajar do mercado financeiro. Querem o quê? Querem o quê? Cada vez mais, as pessoas que defendem essas medidas estão ou desinformadas, porque não entendem a dimensão política que isso toma. Porque esse retrato, o retrato desse processo aparece nas pesquisas de popularidade. A popularidade do governo Lula só cai. No mesmo período do ano passado, a popularidade do governo Bolsonaro é equivalente à atual do Lula. Com um pequeno detalhe. Com um pequeno detalhe. O Bolsonaro passava por uma pandemia da qual ele se tornou, Bolsonaro e seus correligionários, como Nicolas Ferreira, responsáveis pelas palavras do negacionismo, pela falta de compra de vacina, pelo discurso que levou pro túmulo 700 mil brasileiros. Esse é o nível do problema. No momento derradeiro, em 2022 para 2023, no dia da posse, foi entoado o grito sem anistia. E isso foi imediatamente esquecido. Imediatamente. Bolsonaro preso amanhã. É a joia, é o cartão da vacina. Não está acontecendo nada. É um teatro. Porque os agentes políticos que fecharam com esse projeto continuam na ativa. E não adianta falar que a responsabilidade é de Roberto Campos Neto. A responsabilidade é de Arthur Lira. A responsabilidade é de agentes individuais. Todos eles são corresponsáveis por isso. São. Não é falar que eles não são inimigos do povo. Esses daí são inimigos do povo. Mas o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, indicado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, votou no Comitê de Política Monetária que decide a taxa de juros Selic, que é o que garante o enriquecimento dos setores rentistas nos investimentos em renda fixa, em títulos e etc., igualzinho Roberto Campos Neto. Em quase todas as oportunidades. Todas elas. Não adianta falar que o problema é um problema individual e que se você troca a presidência, troca o papel de liderança, acabou. Foi o que eu disse há vídeos atrás. Foi o que eu já disse. Quando saísse Roberto Campos Neto da presidência do BC, ninguém ia falar mais um A. Dito e feito. Vocês ouviram alguma crítica da mídia progressista para o Banco Central nas últimas semanas? Ou, de repente, é importante aumentar a taxa de juros para poder conter a inflação? Cada um acredita na mentira que quiser acreditar. Pode acreditar na mentira que é dita pelo Nicolas Ferreira, que se utiliza da verdade de maneira superficial para reforçar seu discurso,
ou pode acreditar também na mentira de que o Brasil nunca foi tão feliz. De que o amor venceu. A diferença é que agora a esquerda não é oposição. O progressismo não é oposição, ele é situação. Vai falar contra quem? Não tem mais contra quem falar. E aí vai ser a justificativa de merda que é: o povo não sabe votar. É claro. Olha aí, 50% dos brasileiros são fascistas. Fascistas. 110 milhões de pessoas no Brasil são fascistas. Então, não tem diálogo. Então o problema é deles. Em qual mentira você quer acreditar? Não é problema meu. Enquanto não se construir uma iniciativa para disputar a hegemonia, para disputar as ideias, para poder colocar em curso um projeto que possa emancipar a classe trabalhadora a partir da sua organização e da sua mobilização, nós estamos condenados. Dá para entender isso? Dá para entender isso? O povo não é burro. Não adianta achar que o estelionato eleitoral que está sendo realizado agora vai conseguir segurar essa bronca, porque não vai. Não vai. Foda-se se o Lula, nos anos 80, era o messias do sindicalismo. Foda-se se no governo Lula 1 e Lula 2 tirou 500 bilhões de pessoas da pobreza. Foda-se, isso não importa. Não importa. Não importa. Porque o que está acontecendo agora está acontecendo agora. Agora. Neste exato momento. Esse estelionato eleitoral está levando o povo trabalhador para a vala. Está levando a sua autonomia. Está levando a sua soberania. Está levando a sua movimentação para a lata de lixo da história. Para a lata de lixo da história. Porque para o governo é mais interessante aumentar o cerco da Receita Federal sobre os trabalhadores informais do que taxar agronegócio, taxar banco, taxar financiadora, taxar instituição que faz rapina sobre o povo trabalhador. E ainda ter a audácia, o cinismo, a filha da putagem de dizer que se você não sonega, não precisa ter medo. Sabe quem não tem medo da sonegação? Sabe quem não tem medo da sonegação? Os grandes monopólios e oligopólios brasileiros. As grandes empresas aqui do Brasil, que têm seus tributos perdoados, que têm seu dinheiro mandado para paraíso fiscal e que não passa por nenhum tipo de vigilância por parte do governo federal. Nenhum. E o Nicolas sabe disso. Sabe disso porque defende esses setores. Defende eles. E o grande problema é que o governo Lula também. Os conglomerados do agro, da educação, do saneamento. Como se espera que se resolva esse problema? Porque agora o vídeo tá com 3,9 milhões de likes e não existe uma movimentação por parte do governo federal para poder utilizar as cadeias nacionais de rádio e televisão para fazer alguma coisa. E vai ser muito difícil. Sabe por quê? Porque o que o governo Lula tem para dizer? Como que ele vai contrapor isso? Como que ele vai contrapor essa verdade superficial que é apresentada pelo Nicolas Ferreira? Como ele vai fazer isso?
se o projeto político dele, se o que ele está fazendo é endossar essas condições. O cenário de terra arrasada que a gente está vivendo, e é só o começo, é desalentador. Desalentador. O governo Lula não tem nada para mostrar para a classe trabalhadora. Nada. 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 Um projeto que está sufocando a classe e que, com o seu conformismo, está jogando a classe trabalhadora cada vez mais apertada, cada vez mais pressionada, cada vez mais enforcada pelas condições econômicas no colo político da extrema-direita. Com essa aura de mudança, com essa aparência de mudança, a direita e a extrema-direita vão nadar de braçada. O resultado já se mostrou nas eleições de 2024. Já se mostrou. O campo progressista perdeu. Perdeu feio, perdeu de lavada, perdeu humilhado. E depois disso, o silêncio. Nenhuma mobilização, nenhuma ocupação, nenhum tipo de movimento para poder garantir algum tipo de autonomia política e algum tipo de movimentação para a classe trabalhadora no geral. Nenhum. Zero. Não tem. Não tem uma palavra sobre nacionalização das terras. Não tem uma palavra do governo sobre nacionalização das mídias. Não tem uma palavra do governo sobre aumento do investimento público. Não tem. O que você tem é um compromisso do governo com o ajuste fiscal. É isso que é real e é isso que existe. E não interessa, não importa se o que o Nicolas, a direita ou a extrema-direita está dizendo é falso ou não é falso. Não importa, porque essa avaliação que tem um cunho profundamente moralista não é decisiva na disputa dos corações e mentes da classe trabalhadora. Porque agora o estrago está feito. Agora o estrago está feito. Agora o estrago está feito. Simplesmente porque, mesmo que o Lula vá chamar a cadeia nacional de rádio e televisão, o que ele tem para dizer? O que ele tem para dizer? Palavras bonitas qualquer um diz. Gestão, eficiência, Brasil no caminho, reconstrução, união. O que de concreto existe nisso tudo? Em um Brasil que enfrenta uma informalidade do trabalho gigantesca, em que o poder de compra é reduzido dia após dia, em que o consumidor de blusinha da China é taxado, em que a Receita Federal fica de olho no ambulante que ganha R$5.000, vai ser uma realidade. O que há para dizer no meio disso tudo? O que tem para ser dito? Cada um acredita na mentira que quiser acreditar. Se você aí é petista, fanático, alucinado, né, tá aí achando que faz o Hélio, o amor, não sei o que, tal, cara, não tem mais o que dizer. Não tem mais. Igual comunicadores de esquerda que falam: eu tenho a verdade sobre o portal de notícias do Jones Manuel. Eu vou revelar aqui. Eu tenho a verdade sobre os web comunistas. Eu tenho a verdade sobre isso. O que difere isso
da fala de mais 72 horas do Bolsonaro? Qual que é a diferença? Eu pergunto de verdade, qual que é a diferença? Enquanto a hegemonia do campo de esquerda for essa hegemonia derrotada, fracassada, derrotada não, tô equivocado. Não é derrotada não. É uma hegemonia que se provou vitoriosa. Vitoriosa para a burguesia. Vitoriosa para a classe dominante. Essa hegemonia que compõe o campo político da esquerda hoje é a hegemonia que vai jogar a classe trabalhadora no colo da direita e da extrema-direita. Uma hegemonia que não disputa a autonomia e a independência política da classe trabalhadora. Que não luta pela redução da jornada de trabalho, que não luta pelo aumento do investimento público, que não luta pela legalização do aborto, que não luta pelo aumento dos aparelhos públicos que garantem à classe trabalhadora algum tipo de dignidade. Não lutam. Porque quem vive de passado é museu. Quem vive de imagens do passado são aqueles que andam pelo jardim da história como grandes contempladores daquilo que um dia foi. Bom, a gente está em 2025. A realidade está batendo na sua porta. Organizar a classe trabalhadora em nome de um projeto de autonomia, em nome de um projeto combativo, em nome de um projeto que possa acabar com o conformismo da tradição, é a tarefa do nosso tempo. Não há outra alternativa. 2026 é só ano que vem. A mudança precisa partir de um começo agora. Porque depositar as fichas numa esperança vã, numa esperança imagética, numa imagem de futuro, vai ser o prego do nosso caixão. Porque ali vai ser tarde demais. Isso não é uma torcida contra. Porque o meu papel como historiador, comunicador, como militante comunista, como qualquer outra função, não é ficar torcendo para que dê certo. Eu não sei se nada disso vai dar certo. Eu não tenho bola de cristal. Eu sei que se a gente não fizer nada, eu sei que se a gente não se organizar, não se movimentar e não se mobilizar, aí sim eu tenho certeza que nada vai dar certo. Aí eu tenho certeza. A gente só sabe se vai conseguir vencer se a gente se dispor a lutar. Porque se a gente foge da luta, a derrota já é certa. Ninguém vai salvar o Brasil a não ser a própria classe trabalhadora. Ninguém. Nem o Ciro, nem o Lula, nem o Bolsonaro, nem ninguém. Quem vai salvar o povo é o próprio povo. E a gente não pode se esquecer disso. Não pode.